Olá, bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Português Descomplicado. Hoje quero falar-vos de mais uma regra do acordo ortográfico, desta feita a regra 4, que veio alterar a utilização do hífen. Para quem não se recorda, o hífen é aquele tracinho que nós utilizamos em palavras compostas ou também, em alguns casos, em palavras derivadas. Para vos esclarecer um pouco melhor, eu vou desdobrar este vídeo, por assim dizer, em 2 tomos, porque há aqui algumas alterações de maior monta e que vão necessitar também de ser um pouco mais exploradas. Queria dizer-vos que, na minha opinião pessoal, esta regra talvez seja a mais complexa, ou seja, dentro daquilo que são as alterações que o acordo ortográfico vai introduzir, a utilização dos hífens é de facto a que eu penso que causará mais dificuldades na prática. É importante também irmos recordando algumas regras que já existiam, porque a utilização dos hífens já por si, mesmo sem alterações, costuma suscitar algumas dificuldades. E, portanto, nós hoje vamos explorar algumas alterações e manutenções do hífen. Portanto, a regra 4 irá trabalhar todo o uso do hífen, aquilo que se vai manter e aquilo que se vai alterar. Hoje vamos explorar o uso 1, ou seja, vamos explorar a utilização do hífen em compostos, em locuções e encadeamentos. Desculpem, encadeamentos vocabulares. Estes nomes podem não vos dizer muito, mas eu já vou explicar um pouco melhor. Ou seja, o hífen vai manter-se nas chamadas palavras compostas por justaposição. Hoje, em termos gramaticais, isto já não se designa desta forma, portanto, estamos a falar das palavras compostas de forma morfossintática. No entanto, como muitas pessoas que seguem a página e o canal ainda foram escolarizadas antigamente, nós antigamente fazíamos a designação por justaposição. A justaposição é quando nós utilizamos palavras para formar palavras novas e o hífen serve para fazer o elemento de ligação. Então, ele vai manter-se quando as formas de ligação e os elementos têm uma unidade sintagmática, ou seja, funcionam como um sintagma e têm também uma unidade semântica, ou seja, o seu significado é conjunto. E, neste caso, mantém acento próprio. Para vos dar um exemplo, ou melhor, um conjunto de exemplos para perceberem um pouco melhor, estamos a falar de palavras como arco-íris, decreto-lei, médico-cirurgião ou guarda-chuva. O que é que vocês conseguem observar aqui e que não vai haver qualquer tipo de alteração? É que temos duas palavras, neste caso, que depois formam uma palavra nova utilizando o hífen. E então daí esta designação de palavras compostas. Aqui não vai haver qualquer alteração, portanto, estamos a falar de situações em que nada é alterado. Desaparece, no entanto, se nós perdemos a noção de composição e então vai haver uma chamada aglutinação. O que é a aglutinação? É quando nós juntamos a palavra de tal maneira que já não conseguimos distinguir as palavras que a formavam antigamente. E esta alteração que o acordo trouxe vem sobretudo do facto de muitas pessoas já não terem a noção de que eram palavras compostas. É o caso, por exemplo, de girassol, de Madre Silva, de manda-chuva, de paraquedas e de paraquedista. Gostava de chamar a vossa atenção para paraquedas e paraquedista, pois se vocês observarem, vão verificar que o acento que aqui estava já não está. Precisamente porque também, em termos de regras gramaticais, o acento não poderia estar na quarta sílaba a contar do fim e aqui na quinta sílaba a contar do fim.
e, portanto, a nível de alterações primeiras, portanto, digamos que o primeiro gostinho destas novas alterações está aqui. Depois, o hífen também vai manter-se nos topónimos. O que é que são topónimos? São nomes de lugares e isto vai manter-se, sobretudo, quando existem os adjetivos grão e grã, ou então por forma verbal, ou cujos elementos estejam ligados por artigo. É mais fácil se vos mostrar aqui alguns exemplos. É o caso de Grã-Bretanha, não é? Em que temos o tal grã de que estávamos a ver há pouco. É o caso de Albergaria à Velha, que temos aqui um artigo, e os restantes também com artigos. Portanto, aqui não há qualquer tipo de alteração, mantemos a escrita tal e qual como existia antes. O hífen não se vai utilizar nos restantes topónimos, à exceção de Guiné-Bissau, que vai manter, porquê? Porque está consagrado pelo uso, ou seja, as pessoas já estão habituadas a utilizar e, portanto, não vai haver qualquer tipo de alteração. O hífen também se vai manter nas palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas, ou seja, flores e animais, quer estejam ligados por preposição ou por qualquer outro elemento. Então, para vos explicar isto um pouco melhor, trouxe-vos aqui alguns exemplos, que é o caso de couve-flor, de erva doce, de feijão verde, de ervilha de cheiro e de bem-me-quer. Portanto, neste caso também não vai haver qualquer tipo de alteração. Agora vamos a uma outra questão que já causava dúvidas antes do acordo ortográfico, que é a utilização dos compostos com os advérbios bem e mal. Então, utiliza-se o hífen quando estes se formam com um elemento que se segue e há uma unidade sintagmática e semântica, ou se o elemento começar por vogal ou H. O que é que acontece e que vai fazer aqui a distinção entre o advérbio bem e o advérbio mal? Com o advérbio bem, vocês nunca podem aglutinar, ou seja, não vamos escrever tudo junto, enquanto que com o advérbio mal já é possível fazê-lo. Eu vou dar-vos aqui alguns exemplos para perceberem um pouco melhor. Ou seja, por exemplo, bem-estar e mal-estar, bem-humorado e mal-humorado, e se repararem, aqui mantemos o hífen, mas, por exemplo, bem-criado e mal-criado. Reparem que com o advérbio bem vocês utilizam o hífen e com o advérbio mal nós aglutinamos. A mesma coisa para bem visto e mal visto. Em relação aos advérbios bem e mal, é importante consultarem uma gramática para esclarecerem também algumas questões. São palavras que deixam muitas dificuldades, já deixavam antes do acordo e continuam a deixar no momento. Também para vos deixar aqui uma nota, em muitos compostos o advérbio bem já aparece aglutinado com o segundo elemento, mas porque isto já acontecia antes, que é o caso de bem feito, benfeitor e bem-querença. Portanto, não houve alteração do acordo relativamente aos advérbios bem e mal. O hífen também se vai manter nos compostos com os elementos além, aquém, recém e sem. Para vos dar alguns exemplos, além-mar, aquém Pirineus, recém-casado e sem vergonha. Reparem que isto já acontecia antes do acordo e vai manter-se. Também nas locuções de qualquer tipo, não se emprega em geral o hífen, a não ser que isto já seja consagrado pelo uso, que é o caso, por exemplo, de água de colónia, arco da velha, cor-de-rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e à queima-roupa. Portanto, nestas formas vai manter-se, vai desaparecer
Onde? Por exemplo, em cão de guarda, em fim de semana, em sala de jantar. Se vocês até refletirem, muitas vezes já não utilizavam. E então, sobretudo com o uso das novas tecnologias, muitas vezes o hífen já era esquecido, por assim dizer. Então vem facilitar o facto de o acordo ortográfico vos permitir fazer esta dupla não, esta nova utilização sem o hífen. Nas locuções adjetivais, vai acontecer a mesma coisa, portanto, o hífen vai cair, que é o caso de cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho. Portanto, reparem, em cor de rosa vai manter-se, no entanto, noutras formas, formadas por cor, pelo uso já não se utilizava e então passou a designar-se assim. Com locuções pronominais também isto desaparece o hífen, cada um, ele próprio, nós mesmos, quem quer que seja. Aliás, se vocês olharem para aqui, muito provavelmente já nem utilizariam portanto, isto parece que eu estou a falar de algo que já não existia de todo antes do acordo. Com locuções adverbiais também. É o caso de à vontade, depois de amanhã, em cima e por isso. O à vontade talvez ainda utilizassem, mas os restantes tenho quase certeza absoluta que já não utilizavam o hífen. E depois com locuções prepositivas, que é o caso de abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par de, à parte de, apesar de e por aí fora, ou seja, todos estes exemplos que vocês aqui têm, certamente ninguém já utilizaria o hífen e, portanto, quase que nem faz sentido falar sobre isto. No entanto, é importante esclarecer que, de facto, com o acordo, isto já não se vai manter. Hoje ficamos por aqui relativamente a estas regras da alteração do hífen e eu vou então preparar mais alguns vídeos relativos a esta questão, porque de facto é muito extensa, é muito difícil e convém que seja tratada aqui com mais rigor. Vão seguindo a página do Facebook e o canal do YouTube, vão partilhando o conteúdo e vão também colocando dúvidas, até inclusivamente algo que tenham visto e que não tenham a certeza, acaba por poder ser um tema interessante para eu depois poder trabalhar aqui e esclarecer convosco. Fiquem bem e até à próxima!